Vamos fazer a meditação dos mistérios dolorosos. Sempre faremos o terço, naturalmente seguindo a sequência dos mistérios, sendo que a cada vez vamos meditar mais profundamente um dos mistérios. Primeiramente, faremos a meditação mais detida, mais refletida do primeiro mistério. No outro dia faremos o segundo mistério e assim por diante. Vamos meditar o primeiro mistério, que é o mistério doloroso, que é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecidos. E disse a Pedro: Como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: Dormi agora e repousai. Eis que está chegando a hora e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. É um texto muito denso e já nos ocorrem várias relações com outros pontos bem conhecidos da Escritura. Por exemplo, Jesus leva consigo os 3 discípulos mais próximos, que são Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João. Tiago maior e João. Esses 3 estiveram presentes na transfiguração de Jesus. Vocês vão lembrar que quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, ele levou consigo os mesmos 3 discípulos. E foram os que presenciaram a sua glória. Quando Jesus deixou transparecer algo da sua divindade através do véu de sua carne, ou seja, de sua humanidade, tornada translúcida naquele momento. E eles se maravilharam com essa revelação e se extasiaram, a ponto de Pedro, fora de si, propor uma permanência indefinida naquele monte, dizendo: é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, referindo-se a Jesus, né? Outra para Moisés e outra para Elias, que tinham aparecido, Moisés e Elias, tinham aparecido em glória, conversando com Jesus sobre a futura paixão e morte. E dando testemunho, assim, de que ele era, de fato, o Messias prometido e profetizado. Agora, a cena da transfiguração se repete em negativo, ou seja, de modo mais sombrio, mas em paralelo, né? A cena da agonia aparece em paralelo com a cena da transfiguração.
Digo que é a mesma cena em negativo porque enquanto lá eles presenciaram a glória, a transfiguração de Jesus, aqui eles presenciam a desfiguração de Jesus. Jesus na sua agonia, mergulhado no terror da morte já pressentida. Jesus mergulhado na angústia, na dor já antecipada. Inclusive o Evangelho de Lucas, nós lemos Mateus, mas Lucas diz que Jesus ficou tão angustiado que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Isso é um quadro que realmente acontece quando de uma angústia extrema, pode acontecer. Uma angústia extrema gerar esse tipo de suor de sangue. Então, Jesus estava desfigurado, mergulhado no terror, que é humano. E vejam como ele se dirige ao Pai. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, sem que eu beba, então eu te peço, mas se não é possível que seja conforme tu queres, não como eu quero. Ou seja, referia-se ele ao querer humano, ou seja, ao querer da vontade inferior do ser humano, né? Falamos de vontade inferior para dizer o apetite normal da natureza humana, que não é pelo sofrimento, né? Nós naturalmente fugimos do sofrimento. Falo de vontade inferior para distinguir da vontade enquanto capacidade de decisão, capacidade espiritual, aquele querer superior que se impõe às inclinações inferiores. Mas essas inclinações inferiores, elas também existem ali e gritavam, né? E Jesus sentia. E, portanto, pediu ao Pai, se for possível, Pai, que passe esse cálice sem que eu beba. A figura do cálice é importante aqui também, porque nós sabemos que Jesus foi para o Getsemane, ou Horto das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, imediatamente depois da ceia, da última ceia, onde ele tinha instituído a Eucaristia. E na ceia pascal judaica, são servidos 4 cálices de vinho. Ao longo da parte ritual da refeição, são 4 cálices, não muito grandes, mas pequenos até. E o 4º cálice, portanto, é o cálice conclusivo. No entanto, de acordo com estudos comparativos dos evangelhos e uma série de outros elementos, nós concluímos que Jesus consagrou o 3º cálice, o penúltimo. O pão era partido logo no início, então a consagração do pão se deu pelo início da ceia, e a consagração do cálice mais para o fim da ceia. Era o 3º cálice. E Jesus não tomou com os apóstolos o 4º cálice. O 4º cálice da ceia ficou em suspenso. E ele mesmo disse: não tornarei a beber do fruto da videira até que esteja no reino do meu Pai. Isso referia-se ao fato de que o 4º cálice foi omitido. E por que isso? Os apóstolos não entenderam nada, até que ele foi crucificado. E a cruz é o 4º cálice. É como dizer que a ceia só terminou no Calvário. Isso é importante porque a ceia e o Calvário são um único ato. Não são 2 coisas distintas, mas 2 modalidades do mesmo ato. Na ceia já se antecipa o sacrifício. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue daqui a pouco, né? Será entregue amanhã. Será partido na cruz amanhã. E tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, que será derramado amanhã. Então, já é o corpo que será entregue, já é o sangue que será derramado. Então, há só um ato que começa na ceia
e se conclui na cruz. Portanto, a ceia é também sacrifício, né? É uma ceia sacrificial ou sacrificial. De fato, ele é o Cordeiro Pascal, é o novo Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, novo Cordeiro sacrificado e que se dá em alimento, como era o caso do Cordeiro Pascal. A Páscoa judaica era um cordeiro sacrificado que era repartido em alimento, e agora o cordeiro é o Cristo, né? Portanto, o quarto cálice, e é esse cálice, esse quarto cálice, cálice da amargura, cálice da dor, cálice da paixão, cálice da humilhação, que ele deve beber até a última gota. É sobre esse cálice que ele fala na oração dirigida ao Pai. Pai, se é possível que passe esse cálice sem que eu beba, mas se não, que seja feita a tua vontade e não a minha, ou seja, não aquilo que as minhas inclinações pedem, não aquilo que a minha vontade inferior deseja, mas aquilo que é do teu plano, né? Que de resto é também o plano do Filho, porque o Filho veio ao mundo não só para cumprir um mandato, mas para realizar um plano que não é apenas do Pai, mas é dele e do Espírito Santo. É um plano conjunto. Os santos padres falavam do comum acordo das pessoas da Trindade em relação ao mistério da salvação. Então não é um decreto unicamente do Pai sobre o Filho, mas é um comum acordo das pessoas da Santíssima Trindade em realizarem desta maneira, cooperarem desta maneira para a redenção humana. A atitude dos discípulos lá na transfiguração era uma atitude de maravilhamento, uma atitude de êxtase, de desejo de permanência. Um pedaço do céu eles viveram naquele momento. Mas agora é diferente. Eles estão acabrunhados e se refugiam no sono, como um sono de depressão, como um sono que seria uma maneira de fugir da realidade, um apagar as luzes da realidade para refugiar-se numa outra dimensão. Muitas vezes as pessoas vivem este sono de fuga da realidade, por não suportar algum sofrimento, alguma provação. Mas o apóstolo Paulo diz a esse respeito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então é preciso enfrentar as dificuldades acordados, de pé. Jesus os repreende: não fostes capazes de vigiar uma hora comigo? E usa de ironia no final, quando estão para chegar os seus perseguidores, dizendo: dormi agora e repousai. Eis que está chegando a hora e o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Devemos pedir, na oração desse mistério, a graça de estarmos bem acordados com Cristo nas provações, de estarmos vigilantes nas provações, de não fugirmos quando se apresenta diante de nós o cálice da dor, mas que possamos permanecer firmes com Ele, tanto na provação quanto na glória. Aquela manifestação gloriosa da transfiguração foi dada para que eles pudessem suportar o momento da desfiguração. Muitas vezes Deus nos tem concedido consolações e elas devem ser um tesouro que nós guardamos e ao qual nós recorremos interiormente no momento da provação, porque aquelas consolações dadas anteriormente são o penhor da salvação futura que já se anuncia.